declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. Que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas. Consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro, ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Por se haverem limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava ausentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indolência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos agrupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor por elevada conveniência ao bem comum? Recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar. Porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Veja bem, a gente poderia dizer assim, então a morte de Jesus foi planejada, foi devidamente orquestrada, arquitetada para acontecer naquele momento? Não. Jesus não é um suicida, né? Jesus não é alguém que se matou, que caminhou para a ponta de uma lança. Jesus não pediu para que fosse crucificado. Jesus não pediu para que fosse martirizado. Mas perceba que diante dos milagres que Jesus realizou, Jesus devolve a visão aos cegos. Jesus devolve a audição aos surdos. Jesus devolve o movimento aos paralíticos. Jesus traz de volta a filha de Jairo. Jesus traz de volta Lázaro. Jesus anda sobre as águas. Então Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então perceba-se que Jesus, ele trouxe muitos benefícios, muitas curas, muitos milagres, e isso geraria, se a vida de Jesus, se a encarnação de Jesus se prolongasse, isso iria gerar tumulto, iria gerar confusão. Por quê? Certamente ninguém mais iria se conformar com a morte. Logo iriam questionar Jesus. Mas se você ressuscitou Lázaro, se você ressuscitou a filha de Jairo, então você tem que ressuscitar a minha mãe que já morreu, o meu pai que já morreu, o meu filho. Por que essa discriminação? Por que esse preconceito? Para uns você ressuscita, para outros não. Para uns você devolve a visão, para outros não. Alguns têm a audição, outros não. Você vai numa festa, transforma água em vinho. Eu quero que você transforme também vinho na minha festa. Eu não quero gastar dinheiro com vinho. Entende? Então, não dava para Jesus prolongar muito tempo na Terra, porque a gente é muito folgado. A gente ia abusar disso. A gente ia transformar Jesus num milagreiro, num fantoche, a gente ia perder o respeito por ele.
ia perder o respeito pelos feitos, porque nós somos folgados, nós somos abusados. Então, foram aqueles 3 anos suficientes. Jesus, no seu planejamento reencarnatório, aliás, encarnatório, né? Porque Jesus só encarna uma vez aqui na Terra, ele sabia que diante dos seus feitos, diante dos seus milagres, diante de tudo que ele ofereceu a nós, o corpo doutrinário de Jesus, ele sabia que não poderia prolongar a sua permanência aqui na Terra. Porque nós não entendemos o que foram aqueles 3 anos do trabalho de Jesus e a gente iria rapidamente abusar disso. Porque somos abusados, somos exploradores, somos folgados, né? Então, ele não caminha para a cruz, ele não caminha para a morte, mas ele sabia, ele é um Cristo, ele sabia que aquilo iria acontecer, né? Embora ele não tenha movido um passo sequer para aquela situação, mas ele sabia que aquilo iria acontecer. Então perceba, os amigos, que a tão falada segunda vinda do Cristo, e a gente trabalha muito esse tema, né? A segunda vinda do Cristo, ela não será uma vinda física. Isso tem uma relação, inclusive, na construção do grande futuro, que é o tema do nosso estudo de hoje. A segunda vinda do Cristo não será uma nova encarnação de Jesus, porque não faz sentido. Se Jesus aparecesse hoje na Terra, nós iríamos abusar de Jesus. Iríamos explorar, nós iríamos levar Jesus para o cemitério e mandar ressuscitar nossos pais, nossas mães, maridos, esposas, filhos. A gente não ia mais aceitar a doença como instrumento de reparação, de resgate, de ressignificação. A gente ia exigir de Jesus milagres. A gente iria constranger Jesus a atender os nossos caprichos, e se ele não atendesse, a gente ia ficar de mal, ia ficar com raiva, iria falar mal, né? Iria denegrir o trabalho de Jesus. Tá? Então, esse é um dos motivos daqueles 3 anos, especificamente. Jesus viveu 33, mas aqueles 3 anos mais intensos, eles foram suficientes para impregnar a humanidade dos valores do Evangelho. Não há necessidade de uma segunda encarnação de Jesus. A segunda vinda do Cristo é um movimento interno, íntimo. Nós é que vamos ao encontro da vontade de Deus. Tá certo? Então, essa reflexão que nós trouxemos aqui hoje para a nossa análise nos pacifica, né? Se a gente vê muita gente falando Jesus vai voltar, Jesus virá, não virá. Jesus não virá fisicamente. Tá certo? Ele não virá fisicamente porque não há clima para isso. Não há ambiência para isso. E ele não tem o que fazer. Ele já fez o que ele precisava fazer. Ele já falou o que ele precisava falar. Ele já se posicionou, ele já exemplificou. Já está tudo o que ele declarou, já está declarado, já está vivido. A doutrina espírita já declara que ele é o modelo e guia da humanidade. Então agora é seguir o Evangelho, seguir os ensinamentos, seguir o corpo doutrinário de Jesus. Na última ceia, Jesus levanta o pão. E por que o pão? Então ele fala, esse é o meu corpo
E ele divide o pão ali entre os 12 discípulos. Cada discípulo recebe ali um pedaço do pão. Por que o pão? Porque o pão é um alimento universal. Todas as culturas, todos os países conhecem o pão. Então, o pão é o símbolo do corpo doutrinário. O pão alimenta o corpo físico e as leis de Deus alimentam o espírito. Então, Jesus pega o pão e fala: este é o meu corpo. O corpo doutrinário. E o que é o corpo doutrinário? As parábolas, os ensinamentos diretos, os exemplos, a forma como Jesus agia, a forma como Jesus reagia, como Jesus falava, como ele se posicionava, os milagres. Tudo isso é o corpo doutrinário. Isso tudo Jesus está revelando as leis de Deus. Inclusive, ele ensina a viver a lei de Moisés, o Velho Testamento, porque os judeus deram uma ajustada nessa lei, encheram de comportamentos, de picuinhas, de solenidades, e davam a essas formas, a essas solenidades, um valor que elas não tinham, né? Um exemplo disso é o sacrifício de animais no Templo de Jerusalém. Então, todo ano, os judeus peregrinavam para o Templo de Jerusalém e ali os pobres compravam um pombo, que era o que o dinheiro dava para comprar, a classe média comprava ali um bode, um cabrito, e a classe alta comprava um boi, uma vaca, e esses animais eram sacrificados para a purificação dos pecados. Todo ano eles voltavam, né? Então todo ano tinha essa purificação dos pecados e era aquela matança de animais, né? E outras formalidades, outras solenidades, outras picuinhas que foram sendo formalizadas para substituir o esforço da transformação moral. Porque transformação moral é uma coisa que ninguém quer saber, porque dá trabalho, tem que renunciar aos desejos, às ambições, tem que renunciar ao orgulho, ao egoísmo, e é mais difícil. Então você inventa ali uma solenidade, olha, você aqui, você tem que usar tal roupa, você tem que andar de lado, você tem que ajoelhar, você tem que orar em voz alta. Vai inventando essas formalidades e vai atribuindo a essas formalidades um valor sagrado que elas não têm. Então, essas questões, né? Então, Jesus ensina a viver a lei de justiça e ensina a viver a lei de amor. Então, isso tudo é o corpo doutrinário, representado pelo pão. E ali nós temos 12 discípulos. 12 é o número da completude. Você tem 12 discípulos, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12. O 12 representa a completude. Então você tinha aqueles 12 homens de Israel representando a humanidade, toda a humanidade. E você tinha o pão, que era um alimento universal. Todas as culturas elaboram o pão. Ela é comum a todas as culturas, todos os países. Não é específico um alimento só de uma determinada região, né? Imagina, por exemplo, se Jesus levanta um pão de queijo, só em Minas, né, que tem pão de queijo assim, que é apreciado. Aí o pessoal fala, pô, mas levantou um pão de queijo, né? Ou então uma fruta que só dá na região amazônica, por exemplo, cupuaçu. Levantava um cupuaçu e falava, mas não só tem cupuaçu na Amazônia, né? Então o pão é um alimento universal. E qual a mensagem disso? O alimento universal, o alimento que é preparado por todas as nações, todas as culturas,
12 discípulos, Jesus está ensinando o seguinte, que ele, como governador espiritual do planeta, ele distribui os conhecimentos do Evangelho, ele distribui os conhecimentos das leis de Deus para todas as nações. E como nós estamos aqui mais especificamente falando da experiência religiosa, toda escola religiosa que é edificada para o bem recebe de Jesus o amparo, a direção, a filosofia, a doutrina. Ali naquela escola religiosa você vai ter o padre, o pastor, o médium, o palestrante, o guru, o rabino. Alguém vai levar, alguém vai ser instrumento, alguém vai trazer para aquelas pessoas a revelação, as leis, a interpretação. Todas as escolas religiosas. Aí você pode perguntar, mas Marcelo... E a resposta é sim, o católico está ali recebendo orientação de Jesus, a igreja evangélica, o centro espírita kardecista, o terreiro de Umbanda, o terreiro de Candomblé, o Islã, o Alcorão, as igrejas ortodoxas do Oriente, todas. Aonde estiver uma igreja, um templo religioso erguido para o bem, para a divindade, ali estará Jesus ministrando os seus ensinamentos, os seus conhecimentos. Então, a última ceia nos traz essa mensagem. O pão, que é um alimento universal, dizendo que a mensagem será levada a todo o planeta e a todas as culturas, todos os tipos psíquicos, todo tipo de inteligência representada ali pelos 12 apóstolos. E o que esse tipo de conhecimento reflete na nossa vida? Ele te traz paz. Porque se você tinha preconceito religioso, se você fazia discriminação religiosa, se você se preocupava porque você é espírita e seu filho é católico, sua filha é protestante, você vai se libertar dessa amarra, dessa prisão. Porque o seu filho, que você é espírita, mas seu filho está na igreja evangélica, ou está no terreiro de Umbanda, ou está na igreja universal, Jesus está lá, ministrando o evangelho, ministrando os valores morais, ministrando os valores éticos. Em vez de ficar discriminando, em vez de ficar acusando, em vez de ficar se lamentando, você precisa vibrar positivamente. Cada vez que você passa na frente de uma igreja, de um templo, de um terreiro, vibra positivamente para que aquelas pessoas encontrem ali o que estão buscando, para que aquelas pessoas se transformem em pessoas melhores, para que elas encontrem as respostas que elas estão procurando. Vibre positivo, se alegre com isso. Quantas pessoas se alegram nos cultos evangélicos, nas procissões católicas, nos batuques dos terreiros? Quantas pessoas estão ali alegres, felizes? Quantas pessoas estão nas casas espíritas kardecistas alegres, felizes? Por quê? Porque todas essas instituições, erguidas para o bem, para o louvor à divindade, recebem de Jesus a orientação, a direção, o carinho, o cuidado. Cada escola religiosa, ela atende a uma necessidade de proteção. Nós buscamos as igrejas, a lei de adoração, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, fala isso. Por que nós buscamos as igrejas, as religiões, os templos? Em busca de proteção. Porque a gente se sente fraco, a gente leva muita pancada da vida, a gente tem muita frustração, a gente tem muito remorso, a gente tem muita culpa, a gente tem muita dificuldade, muita limitação.
Então a gente quer proteção. Então nós lotamos as igrejas em busca da proteção de Deus. E cada um tem uma sensação, tem uma necessidade, entende a proteção dentro de uma ótica específica. Por isso que Deus permite tantas igrejas, tantas escolas religiosas. E se você perguntar a cada frequentador, eles estão felizes ali onde eles estão. Eles encontraram a proteção que eles buscavam. E quando você não encontrar mais as respostas naquele templo, naquela igreja, Jesus prometeu uma nova igreja, um novo templo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sermão profético. Quando ele e os discípulos saíam do templo de Jerusalém, os discípulos chamaram Jesus porque queriam mostrar o templo, né? O templo de Jerusalém era motivo de orgulho para os judeus. Ali você tinha as expressões de fé, você tinha as expressões de poder, ali você tinha os professores, né, os rabinos. Era um grande orgulho para a cultura judaica o templo de Israel. E Jesus falou, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra que não será destruída. E a gente acha que Jesus está jogando uma praga ali no templo, né? Tá maldizendo, está amaldiçoando. Não, isso é uma promessa de Jesus. Por quê? Porque quando nós criamos templos nas nossas experiências, o que são os templos? Você tem a cidade de Belo Horizonte e você tem vários templos. Espírita, kardecista, católico, evangélico, terreiros, etc, etc. Você tem vários templos. Para que servem esses templos? Esses templos concentram uma educação de valores morais e éticos de uma forma concentrada, intensa, né? Você não vai numa igreja para estudar engenharia, estudar direito, estudar medicina. Isso aí você tem inúmeras faculdades que vão te trazer esse tipo de conhecimento das leis que regem a matéria. Os templos concentram uma dinâmica de explicação, de oferecimento, de interpretação das leis morais. E você vai nos templos, vai nas igrejas, se nutre desses valores para vivenciar a sua família, o seu trabalho, o seu grupo social, né? Então você precisa de valores éticos e morais que são oferecidos com mais intensidade nos templos. Você se nutre desses valores para aplicar nas mais diversas experiências que você vive. Mas determinadas experiências são mais complexas. E os templos, eles transmitem o conhecimento dentro de uma característica específica. Lembra que eram 12 discípulos e foram 12 pedaços de pão diferentes? Ali você teve um pedaço de pão mais perto do miolo, outro mais perto da casca, outro mais redondo, outro mais retangular. Kardec fala isso no livro A Gênese, né? A parte traz a essência do todo. Então, todos os discípulos receberam a essência, mas o formato era diferente. Um mais casca, outro mais miolo, outro mais torradinho ali na ponta. E eram 12. Então, você percebe que Jesus distribui o conhecimento religioso respeitando a capacidade de assimilação de cada pessoa, de cada agrupamento. E aí você vai perceber que, na medida que a pessoa avança em termos de conhecimento, de compreensão, ela vai precisar de um novo templo. Nós não escolhemos a doutrina espírita porque ela nos traz respostas
que a gente não encontra em outras escolas religiosas? Mas nós já percorremos essas outras escolas religiosas. Já estivemos no clero, já fomos padres, freiras, pastores, diáconos, presbíteros, já fomos pai de santo, mãe de santo, já percorremos tudo em vidas passadas e hoje nós precisamos da doutrina espírita, dos ensinamentos ministrados, por exemplo, numa palestra como essa, numa palestra pública no Albino Teixeira, nos livros psicografados pelo Chico, nos livros de Kardec. Nós precisamos desse tipo de conteúdo. Então, quando Jesus fala que o templo de Jerusalém será derrubado e não ficará pedra sobre pedra, isso é uma promessa. Ele está dizendo o seguinte, olha, a sua evolução espiritual não vai parar, porque eu estarei sempre oferecendo ensinamentos, professores, recursos, livros, orientação. Na medida em que você vai melhorando a sua interpretação, na medida em que você vai buscando conhecimentos mais profundos, eu estarei aqui para formatar, para levar a você o conteúdo correto dentro das suas necessidades. Então, a destruição do templo, e a gente estuda isso na lei de destruição, né, que é uma das leis morais, a destruição nada mais é do que uma transformação. Então, a construção do grande futuro, que hoje nós já estamos, né, já estamos há 2000 anos do Evangelho, a construção do grande futuro passa por esse respeito às escolas religiosas. Passa por esse respeito, pela não discriminação, pelo não preconceito com as escolas religiosas, as mais diversas escolas religiosas que existem no mundo e principalmente no Brasil. O Brasil é um terreno fértil para as escolas religiosas. Por quê? Nós temos liberdade de expressão, liberdade de escolha religiosa, liberdade de culto. Temos isso. Nós somos uma nação abençoada no campo das liberdades de pensamento, das liberdades de religião. Tem países aí que você não tem religião, é proibido, mas o Brasil é um terreno muito fértil. Então, a construção do futuro passa pelo entendimento dessa realidade. Às vezes você está aqui todos os dias no Albino Teixeira, assistindo palestra, fazendo estudo, você gostaria que seu filho participasse com você. Mas o menino não quer assunto com centro espírita, nem com religião nenhuma. Aliás, ele tem uma quedinha, uma certa admiração, porque um amigo levou numa igreja aqui, de esquina, numa outra igreja lá. E às vezes você se aflige, né? Você fala assim, gente, aonde é que eu errei? Onde é que eu errei na educação desse menino? Será que você errou? Será que você não fez o melhor que você poderia fazer dentro das suas possibilidades, dentro do seu conhecimento? Mas o menino está buscando outro tipo de proteção nas igrejas, dentro de uma liturgia, dentro de uma formalidade que se adequa melhor às necessidades que ele precisa satisfazer no campo da religiosidade. E aí você se tranquiliza, né? Você respeita, você não tem mais brigas, não tem mais conflitos, tá certo? Então, a construção do futuro passa por esse entendimento da pacificação, da harmonização. É você vibrar positivamente com a religião do outro. Torcer, vibrar para que as pessoas que ali estão se transformem em pessoas melhores. Sejam pessoas mais éticas, melhores cidadãos, melhores pais
pais de família, melhores mães de família, melhores irmãos, melhores profissionais, que eles consigam melhorar a sua condição espiritual ali na igreja evangélica, ou na igreja católica, ou no centro espírita kardecista, ou no terreiro de Umbanda. Vibra positivo, né? Se alegra com isso, com essa liberdade de escolha, porque isso é um tesouro, isso é uma riqueza muito grande. Então, quando Jesus fala que o meu reino não é daqui, agora, ele fala isso, né, nessa conversa com Pilatos, né? Aqui, João 18, 26. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu, Jesus, estou plantando a semente que vai frutificar mais na frente. Agora eu estou fazendo o plantio, estou impregnando com a minha energia, com o meu conhecimento, com a minha vivência, estou impregnando a humanidade das revelações e da vontade de Deus. O reino da matéria é o reino da terra. Jesus declara isso. Dai a César o que é de César. Você tem que dar a César o que é de César. Você já deu a César o que é de César hoje? Já pagou seu imposto? Já pagou seu boleto? Já pagou sua conta? Já contribuiu com César? Você já estudou? Já fez a prova da faculdade? Já se aprimorou? Dar a César o que é de César significa treinar a inteligência, treinar a expertise. Você vai ficar esperto, vai ficar vivo, vai ficar atento. Isso é dar a César o que é de César. E é a matéria, são as experiências na matéria que vão treinar a sua inteligência, o seu intelecto. E o reino da matéria é o reino da terra. Por quê? Porque nós precisamos aprender no contato com a matéria. Dai a César o que é de César. Sabe, um dos grandes problemas nossos que adentramos no Espiritismo, a gente começa a ficar muito espiritualista e começa a dar um desprezo indevido às questões da matéria. Deixa de estudar, deixa de pagar as contas, deixa de dar a César o que é de César, imaginando que a matéria não vale nada, que as instituições não valem nada, que as empresas não valem nada, que o governo não vale nada. Não, não é isso. Tem que dar a César o que é de César. Você precisa treinar a inteligência. E Jesus declara isso. O meu reino agora não é daqui. Mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Este mundo é o reino da matéria. O reino que Jesus veio trazer é o reino do Espírito. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês, que é a seguinte. Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele conhece todas as ciências. Aliás, no avanço da medicina, da informática, da filosofia, da odontologia, da engenharia, é tudo Jesus que orienta. Ele conhece todas as ciências, todas as leis que regem a matéria. Por exemplo, Jesus teve 3 anos aqui de trabalho mais intenso. Se existisse o prêmio Nobel naquela época, Jesus ganharia vários prêmios Nobel. Por exemplo, andar sobre as águas. Prêmio Nobel de Física. Alguém já conseguiu andar sobre as águas? Ninguém. Ele conseguiu. Então ele sabe como anular a força da gravidade. Sem aparelho nenhum, ele sabe como fazer isso. Ele tem essa ciência. Então ele ganharia o prêmio Nobel de Física. Por 3 anos seguidos. Jesus curou cegos,
restituiu a audição aos surdos, fez leprosos limpos, ordenou e paralíticos andaram. Jesus ganharia o prêmio Nobel de Medicina por 3 anos seguidos. Ganharia o prêmio Nobel da Paz porque ele conseguiu unificar judeus e romanos. A maior expressão de fé que Jesus declara é a do centurião romano. Não vi fé maior do que a deste centurião. Nem no meu povo eu vi uma fé tão grande. Quando o centurião fala: mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diga só uma palavra e serei salvo. Prêmio Nobel da Paz. Entende? Jesus para a tempestade. Acalma a tempestade. Prêmio Nobel de Física, olha aí, mais um prêmio Nobel de Física. Jesus transforma água em vinho. Quem conseguiu fazer isso até hoje? Ele tem essa ciência. Prêmio Nobel de Química. Então Jesus deu provas de que ele conhece com profundidade todas as ciências aqui deste planeta. Mas ele veio acentuar a experiência religiosa, que é a experiência mais importante, segundo Emmanuel, é a experiência mais importante que nós vivenciamos na nossa jornada evolutiva. A experiência religiosa. Tá? E, nesse contexto, ele enfrenta os preconceitos, enfrenta as dificuldades dos religiosos da época, que é a mesma dificuldade dos religiosos de hoje. Mas é importante entender que Jesus veio dentro de um contexto do reino dos céus, dentro de um contexto dessa experiência religiosa. E Jesus várias vezes curou e dizia o seguinte: a tua fé te salvou. A tua fé, assim como você quis, assim como você teve fé, assim será feito. Meus amigos, o que significa isso? O que é fé? O que é fé? Fé é um sentimento. Fé é um sentimento. Todo sentimento, ele precisa de um intelecto que dê direção a ele. A Bíblia diz o seguinte: e deixará o varão seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que é o varão, o homem, na Bíblia? É a representação do intelecto. E o que é a mulher? É a representação do sentimento. Quando nós estagiamos no reino mineral, vegetal, animal, nós aprimoramos os instintos. E quando nós chegamos na faixa hominal da evolução, a vida nos entrega os instintos para que a gente aperfeiçoe esses instintos, transforme esses instintos em sentimentos, dentro de cada experiência específica. Então você tem uma experiência de família, ali você tem determinados instintos que você vai trabalhar, você vai transubstanciar, você vai aprimorar esses instintos, transformando eles em sentimento. E depois transformando esse sentimento em amor. Então você tem determinados instintos para serem trabalhados na família: solidariedade, proteção, educação, cuidado. Outros instintos no trabalho: produtividade, obediência, metas.
outros na igreja, outros no grupo social, você vai ter sempre instintos que vão ser aperfeiçoados em sentimentos. E quando você tem o instinto, você tem uma inteligência perfeita agregada ao instinto. Kardec faz esse estudo no Livro dos Espíritos. Mas quando você transforma instinto em sentimento, aquela inteligência agregada ao instinto permanece ligada ao instinto. O instinto nunca acaba. Mas o sentimento, ele não pode se valer daquela inteligência específica, daquela direção específica do instinto. E aí ele precisa de outro tipo de conhecimento, de outro tipo de direção, que é o conhecimento que você vai buscar fora. O instinto é um conhecimento que Deus já colocou dentro de você, é uma herança divina. O conhecimento que você precisa para dar direção ao seu sentimento, você vai buscar fora, através do contato social, com os professores, com os palestrantes, com as experiências já vivenciadas e compartilhadas. Questão 779 do Livro dos Espíritos, né? Uma das questões icônicas. A força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Sabe, o maior erro que você e eu podemos cometer no nosso processo de evolução espiritual é o isolamento. Porque no isolamento você não troca experiências, você não aprende. Só através do contato social. É o centro espírita, é a igreja, é a escola, é a família. Contato, troca de experiências, troca de informações, troca de estudos. Contato social. É no contato social que você aprende, que você vai ter contato com os professores, com os instrutores, com Jesus. Contato social. Tá? Contato social. Se você está se isolando, se você acha que o contato social não é importante, corrija esse ponto de vista. Você não pode se isolar. Você tem os mecanismos de evolução por si próprio. Você tem a inteligência, a capacidade de comparar, de analisar, de refletir. Você traz em você tudo isso. Você já traz isso em você. Já faz parte da sua vida. Mas veja a questão individual como é importante. Questão 631 do Livro dos Espíritos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Como é que nós vamos construir um grande futuro? Questão 631 de O Livro dos Espíritos. Primeiro nós vimos a 779. Contato social. Contato social. Aqui envolve contato com o plano espiritual, com o plano físico. Contato social. Você não pode se isolar. Tá? Você vai construir o seu futuro considerando o contato social. Agora, o mais importante está na questão 631. Tá certo? Por quê? Porque a questão 779, ela não te exime da responsabilidade individual. Ela responde o seguinte: o homem se desenvolve por si mesmo. Então você quer construir um grande futuro para você? Presta atenção nisso aqui. Você se desenvolve por si mesmo. Você traz em você as possibilidades de desenvolvimento. Quais são essas possibilidades? Questão 631. Você precisa distinguir o bem do mal. Então você precisa crer em Deus,
O que é crer em Deus? Ter fé. Fé. E o que é fé? Fé é um sentimento. Todo sentimento precisa de um conhecimento que dê a ele direção. Lembra da parábola de Adão e Eva, da serpente? A serpente tentou Eva, que representa o sentimento. Onde é que estava Adão naquela hora? Preguiçoso, dormindo no meio do mato? Não estava estudando, não estava ajudando o sentimento? Não estava dando direção ao sentimento? Conectou com as ondas mentais materialistas, queda. E quando o sentimento cai, ele traz tudo, traz todo o conjunto, sentimento e intelecto. Então a fé é um sentimento, mas que precisa de ter conhecimento para dar direção. O problema da fé. Eu vou revelar para vocês agora qual é o problema da fé. Quando você e eu acreditamos mais nos nossos raciocínios, na nossa inteligência, nas nossas filosofias, nas nossas doutrinas que nós elaboramos para nós, quando eu confio mais na matéria e seus sistemas, quando eu confio mais nas minhas percepções físicas, quando eu confio na minha capacidade de oratória, de falar, de manipular pensamentos, discursos, de criar teorias, eu confio em mim. A fé é eu entender que Jesus tem mais poder do que eu. É eu entender que Deus tem mais poder do que eu. E que eles podem me proteger, que eles podem me ajudar. Isso se chama fé. Quando eu confio só em mim, nos meus raciocínios, nos meus pontos de vista, quando eu confio mais no presidente da República, no governador, no senador, no dono da empresa, no sujeito que assina a minha carteira, que paga, quando eu confio mais em mim e na matéria e seus sistemas, eu estou declarando, eu não tenho fé. Porque eu quero coisas práticas, plausíveis. Quero sentir o toque, quero sentir o dinheiro na conta, quero sentir o decreto. São os nossos raciocínios, você está preso aos seus raciocínios, às suas convicções. Isso é um homem sem fé. Porque a fé é você entender Jesus, entender Deus e dizer assim, eles têm muito mais conhecimento, muito mais possibilidade do que eu. Então eu vou confiar neles. Vou confiar neles. Vou acreditar neles, vou acreditar no Evangelho, vou acreditar no que Jesus ensinou, vou acreditar em Deus. Então, você não pode abrir mão da fé. A fé, a confiança, o que vai te trazer um grande futuro, e nós estamos falando de que hoje, gente? Construção do nosso futuro. Na construção do futuro, é o tema do nosso estudo de hoje. Como é que você vai construir um grande futuro para você? Trabalhando inicialmente a fé em Deus. Mas uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma fé reconhecendo a sua pequenez diante da grandeza de Jesus, diante da grandeza de Deus. O primeiro passo para construir o seu futuro é a fé. Segundo passo, querer saber. Distinguir o bem do mal. Você quer? Você tem interesse? Você tem desejo ardente? Você quer aprender a discernir o bem do mal?
Você quer, você deseja isso? Porque quando você quer e você deseja, você vai abrir mão, você vai renunciar, você vai perseverar, você vai insistir, você vai participar dos estudos, você vai se empenhar. Se você não quer, você pode esquecer. No dia de live, no dia de estudo, você vai para o cinema, você vai marcar academia na hora da live, você vai marcar uma cervejinha com os amigos na hora do estudo. Se você não quer, você vai viver os seus desejos, as suas ambições. Mas se você quer, se você deseja ardentemente distinguir o bem do mal e avançar na sua evolução, se você entender que você tem o poder de querer, você está com os 2 passos do processo evolutivo bem encaminhados. Primeiro passo, questão 631, fé em Deus. Você confia em Deus. A tua fé te salvou. Segundo, você quer saber, você está se posicionando mentalmente, você deseja, você quer. E aí você vai ver que Deus te deu a inteligência ao longo de milhares de reencarnações. Você já está com a sua inteligência treinada para você distinguir o bem do mal. Então, se você quer construir um grande futuro para você, trabalhe a sua fé na bondade de Deus. A pessoa que tem fé raciocinada, ela confia na misericórdia infinita de Deus, na bondade infinita de Deus, sem se esquecer que a justiça de Deus não é cega. Entende? Ela confia em Deus. Ela sabe que Deus é bondade, Deus é amor. E ela sabe que a justiça de Deus não é cega. Ela confia, ela sabe. E ela quer. Você precisa querer, desejar ardentemente. Aí você começa a construir um grande futuro, sem jamais esquecer do contato social, questão 779 do Livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então desenvolva a fé na bondade, na misericórdia de Deus. Desenvolva a fé em Jesus. O homem se desenvolve por si mesmo. E queira conhecer, deseje conhecer. O homem se desenvolve por si mesmo. Quando você tem fé e quando você quer, os contatos sociais que você vai participar estarão diretamente empenhados e relacionados com a sua evolução espiritual. Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Você tem fé em Deus? Você quer? Você vai ver como vai mudar o contato social. A proteção espiritual, as palestras, as aulas, os livros que você vai ter acesso. Tudo vai mudar. Deus fará chegar até você as pessoas, os livros, as mensagens, as circunstâncias dentro da dinâmica do contato social. Então, quando Jesus fala, por agora o meu reino não é daqui, quando ele dá essa explicação para Pilatos, lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, mas agora o meu reino não é daqui. Ele está dizendo que no futuro, depois que aquela semente do cristianismo crescesse, florescesse, nós teríamos o reino do Espírito prevalecendo sobre o reino da matéria. Mas até aquele momento, e hoje não é tão diferente,
o reino da matéria prevalece sobre o reino do espírito. Entende? Então, você continua tendo que dar a César o que é de César. Isso é uma ordem divina, isso é uma organização divina. Você tem que dar a César o que é de César. Mas chegará um momento em que as suas preocupações, as suas ambições, os seus desejos estarão mais relacionados à sua essência espiritual. E aí você vai ter domínio sobre a matéria. Que era o caso de Abel, né? Abel, a parábola de Abel e Caim. Caim era lavrador, era o homem da terra, do trabalho pesado, da enxada. Abel era pastor de ovelhas. O que significa ser pastor de ovelhas? É aquele que tem domínio sobre a matéria. Que ele exerce influência sobre a matéria. Questão 22A do Livro dos Espíritos. O que é matéria? Matéria é o laço que prende o espírito. Por que a matéria prende o espírito? Para fazer o espírito ter foco, atenção. Quando você está encarnado, você tem redução de memória, redução de visão, redução de audição, para que você tenha foco nas experiências aqui da Terra. Família, trabalho, igreja, grupo social, é ali nessas experiências que você vai ter os estímulos. Então você reduz as suas percepções espirituais, você reduz memória, para você focar nas coisas da matéria. Quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é daqui, há várias moradas na casa do Pai, você vai ver que nos mundos mais evoluídos, por exemplo, a infância é mais curta. Por quê? Porque você não precisa de uma infância longa como aqui na Terra, uma infância de 12 anos. Lá a infância é curta, porque o espírito não está preso. Ele já não precisa tanto da matéria que o prenda, porque ele já alcançou uma condição espiritual mais avançada. Ele já evolui, ele já cresce, ele já aprende sem as amarras da matéria. Matéria é o laço que prende o espírito. Aí vem o ponto e vírgula e vem a outra parte dessa resposta. E sobre o qual o espírito exerce a sua influência. Então, Abel era pastor de ovelhas. Significa que Abel tinha domínio sobre a matéria e seus sistemas. Ele não estava preso à matéria. E por isso ele vibrava em outra faixa. E tudo que Abel fazia, Deus aplaudia, Deus... Então sempre haverá um Abel, sempre haverá alguém sintonizado, desapegado, evoluído. Mas agora o meu reino não é daqui. Então é o reino da matéria. Nós ainda precisamos evoluir na inteligência, precisamos aprender, precisamos estudar. Mas o futuro, que já chegou, já estamos vivendo esse futuro, né? Esse reino de Deus. Jesus fala com Nicodemos o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está chancelando a importância da encarnação. O que é ver o reino de Deus? Tomar conhecimento. Eu tomo conhecimento do reino de Deus aqui na Terra na encarnação. É a hora que eu vou para a igreja, é a hora que eu vou para o centro espírita, é a hora que eu troco experiência com a minha família, com os meus amigos. Eu vejo o reino de Deus, eu tomo conhecimento. Eu sei que ele existe, ele me foi apresentado. Meu pai, minha mãe, meus amigos, minha igreja me apresentaram as leis de Deus. Isso acontece na encarnação. Aqui nesse nível que nós estamos, e Jesus fala isso, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Jesus, em várias passagens, ele chancela a necessidade e a importância da reencarnação. Mas na conversa com Nicodemos ele fala: mas é preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. Então, uma coisa é ver o reino dos céus, tomar conhecimento. Outra coisa é entrar no reino dos céus. Aí entra esse conjunto de perguntas que nós trouxemos aqui, né? Questão 779, contato social. Tá? Questão 331. 331, você precisa de fé, você precisa querer. Né? Então, a transformação moral é aquele conceito áureo que Kardec traz do Evangelho segundo o Espiritismo. Se reconhece o verdadeiro espírito é pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Então, para entrar no reino dos céus, é preciso transformação moral, domínio das más inclinações. Você quer ter um futuro novo? Você quer construir um novo futuro para você? Transformação moral, domínio das más inclinações. Para isso você precisa de crer em Deus, desejar ardentemente e estar envolvido num contexto, num contato social saudável para troca de experiências, troca de informações. Então a construção do futuro, ela envolve estratégias, ela envolve posturas, ela envolve determinados conhecimentos. Por isso que Jesus declara para Pilatos: por agora meu reino não é daqui. João 18:36. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, foi uma pergunta fantástica, foi um diálogo fantástico. O representante do materialismo, o representante de César, com o representante espiritual. Né? E prevaleceu César, né? Prevaleceu César. Mas por que prevaleceu César? Porque Jesus não poderia realmente ficar muito tempo na Terra. Ele começaria a ser desrespeitado, questionado. Por que cura uns, não cura outro? Ressuscita Lázaro, mas não ressuscita minha mãe. Não devolve a visão para o meu pai, não cura diabetes da minha sogra. O pessoal ia perder o respeito, porque a gente é folgado, a gente é abusado. E Jesus sabia disso. Né? Por isso que ele não vai voltar fisicamente. Seria uma tragédia a volta. Se soubesse, não, Jesus está ali na Lagoinha, está na floresta, está no bairro do... Ia ser um caos, ia ser aquela fila de pedinte, aquela fila de gente querendo que vai para o cemitério levantar meu pai, minha mãe, vão para o hospital que eu não aceito mais a doença. Isso não vai acontecer. Existe uma lógica, evangelho, existe uma lógica. A segunda vinda do Cristo é o nosso movimento em direção a ele. Naquela época, César prevaleceu, mas Jesus falou para ele: você não tem poder nenhum sobre mim. Não é que a matéria venceu o espírito. É que, segundo a vontade de Deus, não era para Jesus permanecer mais encarnado aqui na Terra, fazendo aquele trabalho. A vontade de Deus. Deus sabe o que faz. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, essa página de Emmanuel, ela bota muita lógica no que aconteceu, né? Não é que Jesus fraquejou, não é que Jesus sucumbiu à matéria, não é que Jesus perdeu para os poderes constituídos. Não.
Não. Jesus declara, você não tem poder nenhum sobre mim. Tanto que ele foi crucificado, daqui a pouco estava andando na rua. Ressuscitou, estava andando na rua, dando palestra, curando de novo. O que a gente precisa entender é que a construção de um futuro, ela passa pela fé. Às vezes a gente deseja muito, a gente quer, mas não tem fé. A gente confia muito nos nossos raciocínios, nos nossos intelectos, nas nossas deduções, porque a gente não tem fé. Então eu quero muito evoluir, quero crescer muito, quero fazer do meu jeito. Não tenho fé que tem ali um Jesus mais poderoso que eu e pode me proteger, pode me ajudar. Ou às vezes eu tenho uma fé muito grande, mas não quero. Às vezes eu tenho uma fé enorme. Reconheço em Jesus o Salvador, o Cristo, reconheço em Deus o nosso Pai, Criador, mas não quero. Estou satisfeito. Não quero abrir mão dos meus desejos, dos meus prazeres, da minha preguiça, do meu comodismo. E às vezes tenho fé, quero, mas me isolo. Não parto para o contato social, não me permito o contato social. Fico isolado. Quero, tenho fé, mas não estou trocando, não estou aprendendo com os outros, não estou ensinando. Não... Entende que a construção de um futuro passa pela fé, passa por desejar ardentemente e passa pelo contato social? A construção do futuro. E a doutrina espírita está aí para nos oferecer todo esse material, toda essa interpretação, toda essa direção tão importante, tão extraordinária, que nós estamos desfrutando, como, por exemplo, aqui agora, nesta noite. Então, meus amigos, na construção do futuro, na construção do futuro, o futuro é agora, o futuro é aqui, agora. A gente pode começar. A gente pode dar o pontapé inicial e avançar com esses novos conceitos, com esses novos pontos de vista, com essa nova interpretação. A gente pode começar a trabalhar a construção de um futuro melhor. A doutrina espírita está nos ajudando muito a dar esses passos, a fazer essa caminhada. E se a gente tiver fé que Jesus está ali nos ajudando, que Deus está com a sua bondade, com a sua misericórdia infinita nos ajudando, a gente vai chegar onde a gente precisa, onde a gente quer. Tá bom? O nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu sei que a conversa está muito boa, é sempre bom estudar o Evangelho, é sempre muito gostoso entrar nesses temas, né, à luz da doutrina espírita. Isso é uma alegria para mim, é uma alegria para vocês, para todo mundo que tem contato com esses conteúdos, com esse tesouro, né, que é a doutrina e o Evangelho. E eu agradeço, Sumaia, agradeço o convite carinhoso, né? Inclusive já temos para o ano de 2026. Eu acho que ainda teremos mais um encontro esse ano, se não me engano, mas temos já uma agenda bastante intensa para 2026, né? Onde nós estaremos fazendo mais análises dos temas do Evangelho, aqui com a turma muito querida do Albino Teixeira, né? Eu tenho conhecido frequentadores do Albino Teixeira por onde passo, como as pessoas gostam do Centro Espírita Albino Teixeira, né? É um centro antigo, referência, muitas pessoas ligadas a esta casa e muito felizes por estarem fazendo parte desse movimento, dessa caminhada no Albino Teixeira. Então, eu agradeço o carinho de vocês, agradeço o convite.
Espero que vocês tenham gostado, né? A gente procura sempre entregar um estudo que esteja à altura do desejo de vocês, do sacrifício de vocês de estarem aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Então, eu espero que vocês tenham gostado e me coloco à disposição para nos próximos encontros estarmos aqui realizando esses estudos com muito carinho, com muito amor, com muito respeito pela doutrina e pelo Evangelho. Agradeço, dou um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração e Sumaia, muito obrigado, minha querida. E com isso, eu passo a palavra para vocês para o encerramento. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Marcelo. Obrigada, viu? E